Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, né? O livro de Salmos, capítulo 106 ao capítulo 110. O capítulo 106 começa ele falando aleluia. O salmista falando aleluia. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom e seu amor dura para sempre. Quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor ou declarar todo louvor que é devido? Como são os felizes que perseveram na retidão. Lembra-te de mim, Senhor, quando tratares com bondade o teu povo. Vem em meu auxílio quando o salvares. Meu irmão, minha irmã, aqui você está vendo, começa vendo o salmista falando do louvor e pedindo para Deus se lembrar dele. Vem em meu auxílio quando o salvares, para que eu possa testemunhar o bem-estar dos teus escolhidos, alegrar-me com a alegria do teu povo e louvor com a tua herança, junto com o louvor com a tua herança. Pecamos como nossos antepassados, fizemos o mal e fomos rebeldes. No Egito, nossos antepassados não deram atenção às tuas maravilhas, nem se lembraram das tuas muitas manifestações. E aqui você está vendo aqui que é um tipo de confissão, né? O salmista mostra que Israel tem tem uma história de rebeldia. E é uma oração para Deus voltar naquele momento de aflição ali, para salvar o seu povo mais uma vez. E aí, no Egito, nossos antepassados não deram atenção às tuas maravilhas, não se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal, e rebelaram-se junto ao mar vermelho. Contudo, ele os salvou por causa do seu nome, para manifestar o seu poder. E aí está falando da abertura do mar vermelho, da passagem pelo mar vermelho, né? Fala, inclusive, no acampamento tiveram inveja de Moisés e de Arão, que fora consagrado ao Senhor. Arão, a gente tem que lembrar que era sacerdote, né? Era levita, assim como Moisés. Moisés era um levita. Moisés era um profeta, né? Esqueceram-se de Deus, o Salvador, que fizeram coisas grandiosas no Egito, a maravilha na terra de Cã. Tem que lembrar que aí está falando aqui que está falando da rebeldia do povo, e que o povo se esqueceu no tempo de escravidão no Egito, das maravilhas que ele fez para libertar o povo, né? E Deus falava assim: liberte meu povo para que vão e me adorem no deserto. Não importa onde você estiver, você adore ao Senhor, né? E ainda fala que fizeram bezerro de ouro, né? Lá fala da rebelião de Datã contra Moisés e Arão, né? E o grupo de Abirão, que a terra abriu e engoliu eles todos lá, né? Aquela geração lá, né? Falou das pragas, né? Todo o contexto de rebeldia do povo hebreu está narrado aqui, nesse salmo, né, meu irmão, minha irmã? E a gente vai agora falar lá do Salmo 107. Ele começa assim: deem graça ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Bendigam o Senhor que os resgatou. O Salmo 107 é o 5º livro do Saltério. A gente tem que lembrar que os Salmos são divididos em 5 livros à moda do Pentateuco, né? Ele é o mais extenso. Esse 5º livro, a partir do Salmo 107, ele é o mais extenso, né? Em termos de conteúdo, assim como em número de salmos. E esse livro 5, ele é especial porque ele é dedicado à adoração pública. Poucos têm título, né? E a maioria dos títulos se refere somente à autoria ou à dedicação. Nesse 5º livro, a gente tem 13 salmos de Davi, 1 de Salomão, 14 salmos de degraus, né? E o estudioso Pusquier destaca que o 5º livro de Salmos tem coleção, é uma coleção de 4 menores, né? E a primeira coleção é chamada de Hillel egípcio. Interessante a gente observar aqui o Hillel egípcio, o que é? É um conjunto de salmos de adoração para serem lidos e cantados nas festas
dos hebreus, né? como o Yom Kippur, como a festa dos tabernáculos, como a festa das cabanas, né? Da colheita, né? E o Salmo 107 começa dando graças a Deus, né? Que o livrou da mão e reuniu entre a terra do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Perambulam pelo deserto, por terras áridas, sem encontrar cidade habitada. Estavam famintos, sedentos, sua vida ia se esvaindo. Na aflição, clamaram ao Senhor, que o livrou da tribulação em que se encontrava e o conduziu por um caminho seguro a uma cidade habitada. Que eles deem graça ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas. E aqui, quando fala que por outras terras habitadas aqui, por outras terras, está falando aqui da dispersão do povo naquela época da invasão da Assíria, né? Israel do Norte. Aqui já tinha sido feita a divisão de Israel do Sul, né? Que era Judá e Benjamim, e Israel do Norte, que ficou com Jeroboão, né? E o do Sul ficou com Roboão. E aqui você vê que está falando do povo disperso em outras terras, quer dizer, é um tipo de diáspora, a dispersão dos povos. Por quê? Por ocaso, resultado de quê? Do cativeiro da Síria. Eles foram para o cativeiro, eles foram se espalhando. Foram se espalhando, entendeu? E aí é interessante a gente observar que deixa esse Salmo 106, 107 é uma forma de encaixe, né? O Salmo 106, ele é um salmo também de clamor e de livramento, e o Salmo 107 tem uma duplicação, né? Aqui tem uma divisão aqui, né? E aí, meu irmão, minha irmã, tem o Salmo 107, ele fala da peregrinação do povo, né? Fala das diversas situações que o povo viu no cativeiro babilônico e como Deus livrou a resposta ao clamor. Nas palavras porque este salmo nos ensina não somente que a providência de Deus está sobre os homens, mas que seu ouvido está aberto às suas orações. Meu irmão e minha irmã, então esse salmo nos ensina uma coisa muito séria. Orar sempre, em qualquer situação, e confiar no Senhor, que a gente não tem capacidade de se livrar, mas Deus nos livra, né? É muito interessante a gente observar isso, né? E aqui a gente vai observar, olha, não deixa que os seus irmãos diminuam, quando porém reduzidos são humilhados com opressão, desgaste e tristeza. Deus derrama desprezo sobre os nobres e faz vagar no deserto sem caminhos. E a gente vai ver que esse Salmo 107 ele apresenta algumas características, né? Conforme a gente viu, a partir daí o Iléu egípcio, né, que é para adoração pública nas festas, né? Por que é um Iléu egípcio? Que o povo cantava lá também, né? E aí a gente vai ver nesse Salmo 107, livramento das mãos dos inimigos, né? Livramento das tribulações que passaram lá pelo deserto, referindo-se lá ao Êxodo, né? Livramento das prisões do cativeiro, aí está falando do cativeiro, e aí a gente pode falar aqui, falar das prisões, a gente pode falar aqui de prisão em trevas, como sombras, né? Mas também falar da prisão do cativeiro egípcio, no começo, do cativeiro babilônico, cativeiro assírio, né? Livramento das enfermidades, isso tudo aqui é uma consequência como desobediência à lei do Senhor lá, que o Senhor tinha dado a eles, né? Livramento do perigo do mar, o quê? O perigo do mar, o quê? O perigo lá que eles enfrentaram diante do Mar Vermelho com os carros de guerra do faraó vindo, né? E a gente vai vendo livramento das adversidades em geral, né? O Salmo 108 é uma canção de Davi. Meu coração está firme, ó Deus, cantarei, louvarei, ó glória minha. Acordem, harpa e lira, despertai a alvorada e te darei graças entre os povos. Meu irmão, é tão difícil a gente pronunciar isso aqui, meu coração está firme, ó Deus, no nosso desespero, no nosso sofrimento, né? A gente sempre vacila, mas o Senhor é bondoso, misericordioso, nos deixou o Espírito Santo para nos fortalecer e nos confortar, né? Mas a gente fala, como está tudo difícil, Senhor, eu não estou mais aguentando.
que Ele vai ouvir você, Ele vai me ouvir, vai ouvir todos nós. Cantarei louvor entre as nações, porque o teu amor leal se eleva muito acima dos céus na tua fidelidade. Isso é muito interessante. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, estenda-se tua glória sobre a terra, salva-nos com tua mão direita e responde-nos, Pai, que sejam libertos aqueles a quem amas. E aqui a gente vê que a canção é uma canção de louvor, de ação de graças, de louvor ao Senhor, mas também é uma canção de quem está aflito, né? Quem está aflito. O Salmo 109 também é um salmo davídico, né? Uma canção, e ele é interessante a gente observar no Salmo 109, que é uma oração que pede que Deus julgue um caso de acusação falsa. No caso aqui, Davi está sendo acusado, né? Ó Deus, a quem louvo, não fiques indiferente, pois homens ímpios e falsos dizem calúnias contra mim, falam mentiras a meu respeito. Eles me cercaram com palavras carregadas de ódio, atacaram-me sem motivo. Em troca da minha amizade, eles me acusam. Designe-se um ímpio para ser o seu oponente. À sua direita está um acusador. Seja declarado culpado no julgamento. É que a gente está vendo aqui que Davi, ele pecou, né? A espada esteve sempre sobre a casa dele, pecou lá, vários pecados, assim como nós temos vários pecados, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? Segundo o coração de Deus, e se arrepende. Não é porque ele não pecou, é porque ele se arrepende. Normalmente as pessoas se lembram somente lá da adultério com Batseba, né? Que teve um filho, o filho morreu, né? E matou o marido dela, Urias, né? Botou na frente de batalha. Mas também as pessoas esquecem daquele recenseamento que Deus não tinha ordenado. E aí Deus propõe a eles castigo lá, mas ele preferiu o castigo de Deus dos homens. Senhor, que eu ofereça aquilo que me custar. O que te custa, meu irmão? O que nos custa? Isso é o que deve ser doado. Geralmente aquilo que nos custa muito é geralmente aquilo que nos prejudica. A gente precisa entender isso e fazer uma análise profunda disso, conversando com Deus. O que está me prejudicando? Que eu preciso me livrar? Então, sacrificar aquilo que me custar. Geralmente nos custa aquilo que a gente tem aquele prazer imediato, né? É aquilo que a gente gosta mais. Isso é o que custa mais, mas muito mais caro é perder a salvação. Muito mais caro é pecar contra o Senhor. A gente precisa entender isso, né? E aí ele vem lá e fala assim: mas tu, soberano Senhor, intervém em meu favor por causa do teu nome. Livra-me, pois é sublime o teu amor leal. E ainda fala aqui: de tanto jejuar, meus joelhos fraquejam, meu corpo define de magreza, sou objeto de zombaria. Tal como era objeto de zombaria Jó, não é? E aí, em alta voz darei muitas graças ao Senhor, no meio da assembleia eu louvarei, pois ele se pôs ao lado do pobre para salvar daqueles que o condenam, meu irmão, minha irmã. O Salmo 110, também é um salmo davídico, é um oráculo, né, a respeito do rei sacerdote, né, messiânico, né? Está falando do rei sacerdote messiânico aqui. Quem é o sacerdote messiânico? É o próprio Messias, né? O salmo Davi: o Senhor disse ao meu Senhor: senta à minha direita, até que eu faça teus inimigos um estrado para os teus pés. O Senhor estenderá o cetro do teu poder, desde Sião, e dominarás sobre teus inimigos. Quando provocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente. E você vai ver que esse salmo se divide em duas partes, né? Cada um dos dois oráculos, eles são seguidos por um desenvolvimento com a semelhança temática, né? Que é a semelhança temática. Um aqui está falando dos inimigos e a outra falando sempre da atitude do sacerdote perante aquele momento lá, né? E aí, interessante: o Senhor jurou que não se arrependerá.
tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. De quem está falando aqui? Está falando de Jesus Cristo, né, meu irmão? O Senhor está à tua direita, ele esmagará reis no dia da tua ira, julgará as nações amontoando os mortos, esmagando governantes. Aqui, nesse final aqui, você vê que ele se refere-se ao final dos tempos, né, a conclusão dos tempos, quase que escatológico, né? O Senhor está à tua direita, ele esmagará reis no dia da tua ira, julgará as nações, amontoando os mortos, esmagando os governantes. Aqui é quase que a gente pode entender como está falando a parousia ou a segunda vinda de Cristo, né? É interessante a entender, por isso que a gente tem que estudar a Bíblia, meu irmão. Para escapar dos erros, é preciso não ter paixão pela divindade, é preciso conhecer a Bíblia, senão a gente fica, como diz Paulo na carta aos Efésios, capítulo 4, para a gente não ficar como criança sem conhecer o Evangelho. É preciso conhecer o Evangelho, é preciso estudar. O Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos confortando, nos consolando e nos iluminando a entender a palavra. Glória a Deus.